Tem dias em que o chão simplesmente desaparece sob nossos pés. Uma perda, uma reviravolta, um caminho que desaparece de repente. E tudo o que sobra é silêncio, confusão. E uma pergunta: como atravessar isso? Buda nunca prometeu uma vida sem dor, mas deixou um mapa, um conjunto de ensinamentos simples e profundos que nos ajudam a atravessar o caos com mais serenidade, clareza e força interior. Neste vídeo, vamos explorar 10 verdades do budismo que podem transformar momentos de crise em pontos de renascimento. Não importa se você é budista ou não. Essas verdades tocam o que é universal: o desejo de paz em meio à dor. Se você está enfrentando um momento difícil ou apenas quer se preparar para ele, fique comigo até o final. Cada ensinamento é uma chave para reconstruir-se por dentro. Talvez você não encontre todas as respostas, mas pode reencontrar algo ainda mais valioso: a calma para continuar. Essas verdades do budismo não são distantes nem teóricas. Elas são práticas vivas e podem tocar diretamente o que você está sentindo agora. Vamos à primeira delas. A aceitação é o primeiro passo da cura. Buda ensinava que o sofrimento existe, e o primeiro erro que cometemos é lutar contra essa verdade. Quando a vida desaba, nossa mente busca resistir. Isso não poderia estar acontecendo comigo. Mas toda vez que resistimos ao que é, acrescentamos uma segunda camada de dor. A dor da realidade é uma. A dor da resistência é outra. Aceitação não é conformismo, não é desistir, é reconhecer a realidade como ela é, com coragem, como quem olha uma ferida com honestidade para então poder cuidar dela. Aceitar é dizer: isso está acontecendo, e eu escolho atravessar com lucidez. No Sutra do Cânone Pali, há uma passagem que diz: o que quer que surja, deixe surgir. O que quer que desapareça, deixe desaparecer. O que resta, observe. Essa observação serena é o coração da aceitação. Quando aceitamos, damos o primeiro passo rumo à cura. Porque não se cura o que não se reconhece. E quando o caos for reconhecido, ele perde um pouco do seu poder. Começamos a ver brechas de luz entre os escombros. E por essas brechas, o caminho da paz interior se revela. Segunda verdade: a raiz do sofrimento e a arte de ver com clareza. Quando tudo parece ruir, buscamos respostas do lado de fora. Mas Buda ensinava que a verdadeira causa do sofrimento raramente está nas circunstâncias, e quase sempre está na forma como vemos essas circunstâncias. Ele dizia: a mente é tudo, o que você pensa, você se torna. Essa frase, atribuída diretamente a Siddhartha Gautama, resume uma das maiores chaves da filosofia budista. O sofrimento não é só aquilo que nos acontece, mas aquilo que interpretamos. O apego, o desejo de controlar, a resistência ao que é. Tudo isso forma o que Buda chamava de as raízes do sofrimento. Mas como mudar isso? Como ver com clareza quando tudo está embaçado? Há um antigo conto zen que pode nos ajudar a entender. Um discípulo chegou até seu mestre, profundamente abalado. Tinha perdido seu emprego, brigado com a esposa, e seu pai estava doente. Mestre, minha vida está desabando, disse. O mestre o levou até um pequeno lago. Pediu que ele jogasse um punhado de sal na água e bebesse. O discípulo fez uma careta. Está intragável. Então o mestre o levou até um lago maior, pediu que jogasse a mesma quantidade de sal e novamente bebesse. Dessa vez, o gosto era normal. Entendeu? Disse o mestre. O sal é o mesmo. O que muda é o tamanho do recipiente. Assim é com o sofrimento. Ele pode continuar existindo, mas quanto mais expandimos nossa consciência, menor seu impacto sobre nós. Quando a mente se estreita,
tudo dói mais. Quando se expande, o mesmo problema encontra espaço para ser diluído. É por isso que, mesmo diante da dor, o Buda nunca ensinou apenas a suportar. Ele ensinou a ver diferente. Esse ver diferente não é negar a realidade, mas ampliar o olhar. É sair do "por que isso está acontecendo comigo?" e entrar no "o que posso aprender com isso?" É deixar de se ver como vítima e começar a se reconhecer como parte de algo maior, em transformação. Quando a vida desaba, não é o fim. Pode ser o início da reconstrução. Buda não prometia que tudo ficaria perfeito, mas dizia que é possível encontrar serenidade mesmo quando o mundo à volta perde a forma. Isso não exige magia, exige prática. Uma nova forma de olhar, silenciosamente cultivada dia após dia. Terceira verdade: transformar é aceitar o que já é. Quando a vida desaba, nossa reação natural é lutar. Resistimos ao que está acontecendo. Nos revoltamos contra o que não deveria ter acontecido. Nos apegamos ao que se foi. Mas, como dizem muitos mestres contemporâneos inspirados por Buda, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa frase, embora amplamente citada no Ocidente, representa bem o que os textos budistas chamam de dukkha, o sofrimento que nasce não só da dor em si, mas da nossa resistência a ela. Aceitar não é se conformar, é parar de brigar com a realidade, porque enquanto insistimos que isso não poderia estar acontecendo comigo, nos colocamos numa prisão invisível, uma prisão feita de negação, frustração e expectativa quebrada. Há um ensinamento presente em diversos textos budistas sobre a flecha dupla. Ele diz o seguinte: quando somos atingidos por uma flecha, sentimos dor. Isso é inevitável. Mas se, ao invés de cuidarmos da ferida, começamos a nos culpar, a culpar os outros, a imaginar quantas outras flechas virão, então é como se nos atingíssemos com uma segunda flecha, que nós mesmos lançamos. E essa segunda flecha, mental e emocional, muitas vezes dói mais que a primeira. Esse é o momento em que Buda, se estivesse ao nosso lado, talvez nos olhasse com compaixão e perguntasse: você está cuidando da ferida ou alimentando a dor? Aceitar não significa achar que está tudo bem. Significa reconhecer que está doendo e cuidar disso com sabedoria. Significa não exigir que a vida seja diferente para começar a se curar. É sentar-se no meio dos escombros e respirar. Ver que há chão debaixo dos pés, mesmo quando o teto caiu. Uma metáfora que gosto de trazer aqui é a do copo d'água e a pedra. Se você joga uma pedra pequena num copo, a água transborda. Mas se joga essa mesma pedra num lago, ela mal faz ondas. Quando aceitamos, ampliamos nosso lago interno. A dor pode vir, mas não nos domina. Passa a ser parte do todo, e não o todo. Aceitação é força, não fraqueza. É o primeiro passo real para qualquer transformação. Porque só pode mudar algo quem para de negar que aquilo existe. Se a vida desabou, o chão está lá. Buda talvez dissesse: comece por esse chão, aceite-o, e será sobre ele que você reconstruirá. 4. O poder da presença no meio do caos. Quando tudo desaba, nossa mente corre. Corre para o passado tentando entender onde erramos. Corre para o futuro, tentando prever quando vai passar. Mas raramente conseguimos ficar no agora. E é justamente no agora que a cura começa. Buda não falava sobre o agora como uma moda, mas como uma prática profunda. Ele dizia que a atenção plena, ou sati, em Pali, era o caminho direto para cessar o sofrimento. Não por mágica, mas porque a consciência presente nos devolve o poder que a dor tirou. Em tempos de caos, tendemos a viver em piloto automático.
mas o sofrimento inconsciente se alimenta da ausência, e é nesse momento que a presença vira antídoto. Respirar com consciência, observar o que sentimos, sem julgamento, perceber os pensamentos sem se perder neles. Há um conto conhecido do budismo Zen que ilustra isso com simplicidade. Um discípulo, ao ver seu mestre regando as plantas calmamente, após um incêndio que destruiu parte do templo, perguntou: "Mestre, como pode cuidar de flores num momento assim?" E ele respondeu: "É justamente agora que elas mais precisam de cuidado, e eu também." Essa é a sabedoria da presença. Ela não nega a dor, mas também não se entrega ao desespero. Ela cuida, mesmo em meio ao incêndio emocional, mesmo quando tudo parece perdido. O agora pode ser um terreno duro, mas é o único onde algo novo pode nascer. Sábios já diziam: a mente distraída é como uma casa abandonada. Os ladrões entram e fazem festa. Os ladrões aqui são os pensamentos caóticos, as emoções não digeridas, os impulsos que nos sabotam. Mas quando estamos presentes, acendemos a luz da casa e os ladrões fogem. A presença é revolucionária, porque ela nos devolve o único momento em que temos escolha. Este. Se Buda estivesse ao seu lado agora, talvez ele apenas sorrisse e dissesse com ternura: "Você está aqui, e isso basta para começar." Quinta verdade: quando perder, é se encontrar. Perder dói, seja uma pessoa, uma expectativa, um plano, ou até mesmo a imagem que fazíamos de nós mesmos. Em momentos assim, o vazio se abre, e nosso impulso é tentar preenchê-lo o mais rápido possível, com distrações, respostas, até mesmo com culpa. Mas, e se esse vazio não for um inimigo? Buda ensinava que o vazio não é ausência de vida, mas possibilidade pura. É o espaço onde algo novo pode nascer. Imagine uma xícara cheia até a borda. Não importa quão puro seja o chá que se tenta colocar nela, nada mais cabe. É preciso esvaziar. Assim também somos nós. Às vezes, a vida nos esvazia não para nos punir, mas para nos preparar. Há uma parábola budista que fala de um jovem que procurava um mestre em busca de sabedoria. Ao encontrá-lo, falava sem parar sobre tudo o que sabia. O mestre, silencioso, começou a servir chá e continuou a servir, mesmo depois de a xícara transbordar. O jovem gritou: "Pare, está tudo se derramando." E o mestre respondeu: "Assim como sua mente. Como posso ensinar algo novo se ela está cheia?" Perder pode ser isso, o esvaziamento necessário para que outra sabedoria entre. O vazio não precisa ser temido. Ele pode ser um espaço sagrado entre o fim de um ciclo e o início de outro. O que dói não é o vazio em si, mas a resistência a ele. Buda nos lembrava que tudo o que surge, cessa, mas também nos ensinava que da cessação surge o novo. O vazio é esse ponto de transição, e estar com ele, em vez de fugir dele, é o primeiro passo para a reconstrução. Se você sente que perdeu tudo, talvez esteja diante de uma das maiores oportunidades da sua vida. Não para voltar a ser quem era, mas para descobrir quem pode ser. Se Buda estivesse ao seu lado, talvez dissesse: "O que você chama de fim pode ser o silêncio antes do renascimento." Sexta verdade: o caminho do meio, entre o caos e a negação. Quando tudo parece desabar, tendemos a oscilar entre dois extremos. Ou mergulhamos no caos, reagindo com desespero, impulsividade, ansiedade, ou fugimos dele por meio da negação, nos escondendo atrás de distrações, cinismo ou auto-engano. Mas Buda, com sua sabedoria atemporal, propôs uma terceira via: o caminho do meio. Esse princípio nasceu da própria experiência de Siddhartha. Antes de alcançar a iluminação, ele viveu os dois extremos: o luxo excessivo de um príncipe
e a severa negação do ascetismo radical. E em ambos os casos, sentiu que estava se afastando da verdade. Foi então que ele descobriu: o equilíbrio não está em evitar a dor a qualquer custo, nem em se afundar nela, mas em atravessá-la com consciência. O caminho do meio é sobre discernimento. É o convite para observar nossa própria dor sem nos identificarmos totalmente com ela. É aceitar que sofrer faz parte, mas que sofrer eternamente é escolha, muitas vezes inconsciente. Pense em um barco numa tempestade. Se tentarmos resistir demais, podemos quebrá-lo. Se soltar totalmente, ele afunda. Mas se navegarmos com atenção, firmeza e flexibilidade, podemos atravessar até as águas mais agitadas. O caminho do meio é essa sabedoria: não se afogar, mas também não negar a profundidade do mar. Buda dizia: assim como a corda de um instrumento musical deve estar nem muito tensa, nem muito frouxa, o mesmo vale para a mente. Se estamos no caos, perdemos o centro. Se vivemos em negação, nos tornamos vazios de verdade. O caminho está entre os dois, um espaço onde podemos sentir, mas também respirar. Sofrer, mas também compreender. Chorar, mas também continuar. Se pudesse ouvir Buda neste momento, talvez ele não tirasse sua dor, mas seguraria sua mão e diria: permita-se sentir, mas escolha caminhar. 7. O que fica de pé quando o mundo desmorona? Quando tudo parece desmoronar, como descobrir o que realmente importa? Em meio ao ruído, à perda e ao colapso dos planos, o que permanece de pé? No Sutra do Diamante, Buda nos convida a contemplar o mundo como um sonho, uma miragem, uma bolha de sabão. Isso não significa que nada tem valor, mas que tudo o que é construído externamente é transitório. E quando essas estruturas caem, o emprego, o relacionamento, a identidade que criamos, resta aquilo que nem o tempo, nem a dor, nem as perdas podem corroer: o essencial. A pergunta que ecoa, então, é: o que ainda vive dentro de mim? É ali que começa a reconstrução. Não com pressa, nem com ansiedade, mas com presença. Como o broto que rompe o chão após o inverno, silencioso e resiliente. O mestre zen budista Dogen escreveu: estudar o caminho é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Essa frase, à primeira vista enigmática, nos mostra que só descobrimos o que realmente importa quando paramos de olhar para fora e começamos a observar a nossa própria natureza, despida de máscaras, de papéis, de títulos. Conta-se que um dia, um discípulo se aproximou de Buda e perguntou: mestre, o que devo fazer quando tudo à minha volta parece desabar? Buda olhou com serenidade e respondeu: sente-se, respire, observe e não acredite em tudo o que pensa. Nesse gesto, há um convite. Diante da queda, não é preciso correr, é preciso voltar para dentro, para o agora. Talvez, quando tudo desmorona, a vida não esteja tirando algo de você, mas limpando o caminho para um recomeço verdadeiro. E nesse novo começo, só o que for essencial continuará. Se Buda estivesse aqui, perguntaria: está carregando algo que já não precisa mais? E com um sorriso tranquilo, diria: solte. Tudo o que importa já está em você. 8ª verdade: cultivar a paz no meio da tempestade. Muitos imaginam que encontrar paz significa se afastar do mundo, mas Buda ensinava o oposto. A verdadeira paz não é a ausência de caos, é a presença de consciência em meio ao caos. Você não precisa esperar a vida se acalmar para se acalmar por dentro. A história de Buda começa com um príncipe que vivia cercado de conforto, isolado de todo sofrimento.
Mas ao sair do palácio e ver a velhice, a doença e a morte, algo mudou. Ele compreendeu que o sofrimento era parte inevitável da existência, e não algo que se evita com riqueza ou controle. A paz real não está em fugir da vida, mas em abraçá-la com olhos abertos. No Sutra do Coração, texto central do budismo Mahayana, há uma passagem que, traduzida livremente, reflete: siga além, completamente além, rumo ao despertar. É um lembrete de que o caminho da paz passa por atravessar o mundo e suas dores, não por ignorá-las. Há um conto em que um discípulo se aproxima do mestre e pergunta: Mestre, como posso manter a paz quando tudo à minha volta está ruindo? O mestre olha com calma e responde: Já viu uma vela tremular ao vento? Sim, responde o discípulo. Ainda assim, ela ilumina. Mesmo oscilando, a chama permanece. E assim também deve ser nossa presença no mundo. Como a vela, podemos aprender a permanecer, mesmo quando os ventos sopram forte. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, você não precisa controlar a tempestade, só precisa cuidar da sua chama. Meditar, respirar, estar presente. Esses pequenos gestos são âncoras que nos reconectam com o que é estável mesmo em meio ao instável. Se Buda estivesse aqui, talvez dissesse: não espere que tudo mude para encontrar paz. Torne-se você o lugar de calma no meio da confusão. O caminho continua em você. Talvez até aqui você tenha sentido como se estivesse ouvindo Buda sussurrar entre uma frase e outra, como se ele caminhasse ao seu lado, em silêncio, apontando caminhos não com o dedo, mas com a presença. E agora, chegando ao fim desta jornada. Será mesmo o fim? Na verdade, este pode ser apenas o início. Na tradição budista, o caminho não termina com um ensinamento que ouvimos. Ele começa com o compromisso de praticar. Não se trata de acumular sabedoria como quem coleciona pedras raras, mas de incorporar cada verdade como quem planta sementes. A jornada espiritual é viva, orgânica, e se revela passo a passo, gesto a gesto, respiração por respiração. Buda, antes de morrer, deixou uma frase poderosa aos seus discípulos: seja uma luz para si mesmo. Essa não é apenas uma metáfora bonita. É um chamado à responsabilidade. Ao invés de depender eternamente de mestres ou doutrinas, somos convidados a acender nossa própria lanterna, a olhar para dentro e confiar que mesmo em meio à escuridão, há algo em nós que sabe o caminho. Você não precisa ter todas as respostas agora, talvez não amanhã, mas se você der um único passo consciente, com compaixão, atenção e intenção, você já estará caminhando ao lado de Buda. Porque o despertar não é um lugar a se chegar, é uma maneira de estar. Por isso, não apresse a chegada. Respire, caminhe com presença e lembre-se, toda vez que sentir que está se perdendo de novo, volte para o agora, para o silêncio, para a simplicidade, porque é aí que Buda sempre esteve. Quando tudo desaba, ainda há um caminho. Buda nunca prometeu uma vida sem dor, mas ele mostrou que o sofrimento não precisa nos dominar, que mesmo em meio ao colapso, à perda, à escuridão, há um caminho possível, um caminho de lucidez, presença e transformação. Você não precisa entender tudo agora, nem estar bem o tempo todo. Só precisa dar o próximo passo, ainda que pequeno. Como nos lembra um grande ensinamento budista, o milagre não é caminhar sobre as águas, mas sim caminhar sobre a terra, consciente a cada passo. Talvez você esteja atravessando um dos momentos mais difíceis da sua vida. E se for assim, saiba, você não está só. Milhares de pessoas sentem o mesmo agora. E a beleza disso é que, mesmo perdidos, podemos caminhar juntos.
podemos seguir ouvindo essas vozes de sabedoria que cruzaram os séculos até chegar até aqui. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, eu te convido a continuar essa jornada. Grato por caminhar comigo. Nos vemos no próximo vídeo.